Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo. Com grande alegria que os saúdo a todos e vamos estudar um pouquinho sobre a pedagogia da Seito-Noye, sobre a educação da vida da Seito-Noye, essa educação da vida que vem produzindo tantos frutos maravilhosos, permitindo que as pessoas extraiam seus extraordinários potenciais, não só os próprios professores, educadores têm educador no sentido mais amplo, até dentro da família, no lar e no ambientes escolares e ambientes domésticos, tem permitido que as pessoas revelem cada vez mais os seus talentos, suas potencialidades, isso refletindo porque a atividade fim da educação é justamente que o educando possa usufruir e extrair seus potenciais infinitos e que esses potenciais se convertam em bênçãos para toda a humanidade. Então esse é o verdadeiro objetivo da educação. E no momento que nós falamos, o tema que nos propomos é nesse momento, estamos no momento de grandes transformações, o mundo se transforma e nós vemos as pessoas dizerem algo que até soa meio falacioso, talvez seja até meio um slogan de escolas, preparando para o futuro, sendo que nós não temos a mínima ideia como é que o futuro vai ser, essa que é a verdade, que configurações ele vai tomar. Então nós devemos preparar as pessoas, a nós próprios inclusive, para viver o agora e dentro do agora eterno. Então, quando o futuro chegar, ele também estará transformado no agora. E se nós falamos no mundo de transformação, isso parece que vira uma tônica que deve envolver todas as coisas, o fato de coisas novas. Então, tudo tem que ser novo. Quando se fala que é algo novo, então isso exerce um fascínio sobre as pessoas. Então, nós partimos sempre para novas manifestações mais perfeitas. Não quer dizer necessariamente uma ruptura total com a estrutura que nós temos, com os nossos valores culturais. Nós vemos a tragédia que foi na China, quando Mao Tse-tung, então, vendo que as suas metas estabelecidas para o desenvolvimento do país, na sua época, não haviam sequer chegado perto do cumprimento, ele sai com uma afirmação de que os valores velhos, as pessoas que tinham ideias velhas, então era preciso renovar, e inicia a chamada Revolução Cultural, que foi uma tragédia, as perdas até hoje são perdas irreparáveis, tesouros culturais, pessoas, modos de vida que foram destruídas. Então devemos ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala em coisas novas. Nem tudo porque é novo necessariamente é bom, e o partir para novas manifestações não quer dizer destruir aquilo que nós trazemos de herança cultural. A Seito-Noye, então, nós temos aqui no livro Pedagogia da Seito-Noye, que é o livro que usamos como livro-texto hoje. Este livro da autoria do mestre Masaharu Taniguchi, ele nos fala, as pessoas costumam dizer que o método educacional da Seito-Noye consiste em não enxergar nenhuma forma de coerção. Isso contrasta com os métodos tradicionais que, de um modo ou de outro, coagem a criança. Então, nós temos aqui uma ideia de que não vamos convergir esses métodos tradicionais de coação, mas não quer dizer isso uma ruptura com a estrutura de cultura que nós temos. Eu tenho aqui o livro do Eugênio Goudin, Reflexões e Comentários, em que ele fala sobre a cultura. Então, ele faz essa abordagem sobre o que é a cultura. Que a cultura é a nossa grande tradição,
Então ele diz aqui, cultura é a grande herança da humanidade, recebida das civilizações que nos precederam durante milhares de anos e é mais voltada para o autopensamento humano e para sua originalidade criativa. Então, hoje em dia nós temos aquilo que qualquer coisa considerada cultura, a gente vê até falando cultura da droga. Mário Vargas Llosa, grande escritor peruano, prêmio Nobel de Literatura, ele nos diz, quando tudo é cultura, coisa alguma o é. Mas ele diz que a cultura verdadeira nos remete ao alto. É mais voltada para o alto pensamento humano e para a sua originalidade criativa, que constituem a gênese do progresso da civilização. Então, essa originalidade criativa, aí sim nós vamos partir para a criação, geração de novos valores calcados na nossa grande tradição, através da curiosidade intelectual, da pesquisa e da procura da verdade. Essa herança, a que me refiro, é o tesouro dinâmico, não estático e considerado simplesmente como estoque de conhecimentos. Então aí entramos no que a Seitonai propõe como cultura ou como educação, que não é o estoque de conhecimento que deve ser transferido para outra pessoa, mas essa visão dinâmica, essa criatividade das pessoas. Ela seria antes a erudição do que a cultura propriamente dita. Então, mais do que a erudição, nós buscamos a cultura. Esse estoque de conhecimentos é a matéria-prima de que o homem dispõe como base de estudo. Então, essa matéria-prima, esse estoque de conhecimento deve ser trabalhado criativamente. E aqui também tem o livro de Joseph Campbell, O Poder do Mito, que ele nos fala sobre a cultura e a construção de valores novos. Porque também, da mesma forma que nós não podemos desprezar os tesouros culturais desenvolvidos até agora, também não podemos achar que os nossos computadores é que vão resolver as questões que nos são propostas agora e que nos serão propostas no futuro. E aqui o Campbell, ele nos fala sobre a cultura, que é a magnífica herança humana que recebemos de nossa grande tradição. Platão, Confúcio, o Buda, Goethe e outros falam dos valores eternos que têm a ver com o centro das nossas vidas. Então, estes valores eternos, eles devem ser cultivados, preservados e ampliados. É obrigação nossa, dessa geração, agregar novos valores aos tesouros que vieram sendo construídos. Nós vemos hoje nessa busca do novo, e aí até entra essa questão do politicamente correto. Veja que eu iniciei propositalmente, escolhi as palavras, eu disse, todos bem-vindos, muito obrigado a todos, sejam todos bem-vindos. Porque hoje também existe uma coisa, o mestre Masaharu Taniguchi diz que povo com a mente desenvolvida, naturalmente tem um idioma amplo e complexo. Ele nos fala sobre isso e até ele fala para os japoneses que o idioma japonês é um idioma extremamente complexo. Ele diz, seus antepassados foram pessoas extraordinárias que desenvolveram este idioma. Então, ele enaltece os japoneses e fala que os seus antepassados foram pessoas extraordinárias. E também, justiça seja feita a um pequeno país do sul da Europa que saiu e se tornou a maior potência naval e econômica da sua época, com uma tecnologia de navegação e técnicas de construção de barcos que não foram superados na sua época. Era uma ambição dos genoveses, dos ingleses, contratarem pelo menos pilotos portugueses. E eles nos legaram esse tesouro extraordinário, uma das línguas mais complexas, se não, me parece que é a língua cuja gramática é mais complexa de todos, que é a língua portuguesa. E essa língua tem algumas coisas, algumas nuances muito, muito maravilhosas. Eu dizia que iniciei falando justamente a todos bem-vindos, bem-vindas, porque agora, outro dia vejo uma autoridade falando, a todos e todas, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas, e quero agradecer a prefeitos e prefeitas, empresários e empresárias. Meu Deus, onde é que nós vamos parar sendo que a nossa língua portuguesa, ela traz uma coisa muito interessante, que o mestre fala que a linguagem complexa, ela deve separar o que é masculino, o que é feminino. Então, nós temos a palavra todos, nós temos a palavra todas, e nós temos a palavra, nós utilizamos, porém, temos a visão, o uso, o português de usos, nos diz
que todos, refere-se a todos. E se tem um homem, aí entra a cultura espiritual, o mestre fala aqui. Isso é a cultura Izanagi, que coloca cada... Isso é um termo japonês, vamos entrar muito nisso, que coloca cada coisa no seu devido lugar. Então, o homem é a extroversão, a energia extrovertida. A mulher é a energia introvertida. Então, naturalmente, quando junta um homem com 1000 mulheres, nós vamos dizer todos, nós vamos dizer bem-vindos. É a beleza da língua. E quando nós começamos a subverter a língua, isso é um perigo muito grande. Porque a língua, ela expressa o espírito do povo. Então, é importante que nós nos atentemos como isso, como construtores de cultura. Então, essa cultura... Com base nesta cultura que nós vamos extrair este potencial. Então, a Seichonoye, nós temos essa visão de não coagir a criança, mas, por exemplo, então voltando a essa questão da língua, se os pais cultivam vocabulário rico, o mestre até diz, sempre converse muito com as crianças, mesmo os bebezinhos que não entendem ainda, a gente acha que não entende. Ele diz, elas terão vocabulário rico. Então, se os pais cultivarem um vocabulário rico, eles vão cultivar uma mentalidade ampla. Em vez de ficar dizendo para o seu filho, estude gramática, os pais que querem que os filhos estudem têm que estudar também. Não quer dizer que tem que voltar para a faculdade, voltar para o colégio, sei lá o que for, mas estude os livros, leia, estude. Não é justo o pai ficar assistindo televisão querendo que o filho vá estudar. Então, se quer que os filhos estudem, estudemos nós também. Um método educacional que visa abarrotar de conhecimentos a mente da criança é coercitivo. Um método educacional que impõe disciplina traçando determinadas normas morais também é coercitivo. E assim por diante. Mas eis que surgiu a Seichonoye preconizando um método educacional que não exerce nenhuma forma de coerção. Então, falando, veja, aí fica essa coisa, repete todos e todas, e a gente começa a criar umas distorções, aí as pessoas se sentem até constrangidas, porque vê autoridades falando sobre isso, e vamos entrar até numa questão. Quando o nosso hino nacional diz assim, que dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil, será que nossa pátria é mãe só dos homens, né? Então, essas distorções, nós vamos fazer de que forma? Justamente utilizando corretamente a língua, utilizando corretamente a postura moral. A Seichonoye fala muito de gratidão aos pais, é um caminho obrigatório para a pessoa ser feliz. E aí eu pensava, quando tiver meus filhos, agora eu tenho 2 filhas, como é que eu vou passar isso? Fica uma coisa, talvez, aí sim positiva, olha, por amor, porque eu quero que elas sejam felizes, vocês têm que agradecer o papai. Então, como é que eu vou fazer uma coisa dessa para a criança poder agradecer? Aí eu pensava, bom, a solução... A mãe pega e ensina para agradecer o papai ensina para agradecer a mamãe. Não é nada disso. Pois, lendo o livro do preletor Kamino Kusumoto, eu entendi. Basta nós, como pais, manifestarmos gratidão aos nossos pais. Então, todos os dias de manhã, a gente faz oração para os antepassados. Meus pais não estão mais nesse mundo, faço oração. Tem o meu sogro, graças a Deus, está conosco, eu sempre falo, é meu pai japonês. Eu me casei com uma Nikkei, então eu disse, ganhei um papai e uma mamãe japonesa, meu sogro está entre nós, eu sempre digo, a pessoa viva que eu mais respeito no mundo. Isso se transmite aos filhos, então não precisa fazer discurso, não precisa fazer discurso algum para educar as filhas, senão o discurso do exemplo, da minha atitude. Então é chamado esse método educacional de... método Taniguchi, da filosofia Taniguchi. Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos fala de extrair o potencial através do elogio. Quanto mais nós tentamos inculcar na criança, mais ela terá dificuldades e bloqueios. Nós devemos, então, fazer com que, como eu disse, quer que as crianças falem bem, que tenham bom desenvolvimento mental, utilizar um vocabulário amplo. Não quer dizer, isso volta a dizer, não é questão da erudição, é uma pessoa simples. Meus pais eram pessoas muito simples, mas procuravam sempre conversar com a gente e nós vamos tendo essa amplitude mental também, graças a essa atitude deles. E aqui o mestre fala o caso de um estudante valente e brioso. Também na Seichonoye há o registro de casos semelhantes ao que acabei de narrar. Vou entrar em detalhes nesse caso. O de um estudante de 15 anos. Então, ele havia narrado um outro caso, que foi publicado num livro, e agora ele entra
no caso da Seito-Noye. De um estudante de 15 anos, de físico muito desenvolvido para a idade, que era impetuoso e briguento. Ele, que cursava a primeira série colegial, certa vez desafiou 5 alunos da terceira série para um confronto numa praia deserta. Então ele chamou 5 para brigar. Mas o fato chegou ao conhecimento da diretoria e ele foi punido com a suspensão de alguns dias. Quando terminou o período de suspensão e sua mãe lhe disse para voltar às aulas, ele replicou: "Não volto mais àquela escola, não volto mais de jeito nenhum. Não fiz nada de errado, só queria dar uma lição naqueles caras da terceira série que viviam me provocando, mas a escola pôs a culpa em mim, eu não volto mais." E aí a mãe tentando convencê-lo para que ele voltasse à escola. E aí, vendo que não tinha jeito, ela então negociou com ele. Ele falou: "Me dá algum dinheiro que eu vou embora e eu vou sumir de casa. Se vocês não me apoiam também, eu vou embora." Naturalmente, nós vamos pensar, esse garoto não está correto nessa atitude. A escola tem a sua razão, ele desafiou os outros 5, mas tenta se impor uma coisa, e aí quanto mais a gente exerce pressão, mais a tendência do ser humano é rebelar-se. Este aluno, alguns até acabam se subjugando a esta pressão, mas ficam pessoas de personalidade reprimida. Então, a personalidade desse garoto era uma personalidade forte, não só a força, pelo que o mestre nos diz, uma força física, mas também uma força de personalidade, e aí ele não permaneceu recalcado, mas se rebelou ainda mais contra os pais. Ele estava rebelado contra a escola, se rebelou contra os pais. Então a mãe negociou com ele: "Olha, pelo menos espere seu pai chegar. Espere seu pai chegar." Aí o pai foi conversar com ele e ele se manteve irredutível, querendo mesmo ir embora de casa. Ele era muito teimoso e quando decidia fazer algo, nunca voltava atrás. Então, esse taxativo, nunca voltava atrás. Percebendo que o seu filho estava mesmo decidido a deixar a casa, a mãe ficou aflita e a muito custo conseguiu convencê-lo a esperar até que o pai voltasse para casa. O pai, chegando em casa e inteirando-se da situação, também tentou calmamente conversar com o filho, mas ele continuava decidido a ir embora. Que situação, hein? Aí a gente também, às vezes, a gente não tem essa experiência de sala de aula, a gente faz muita palestra, mas sala de aula não tem essa experiência, mas os senhores que têm esse tipo de experiência, às vezes a gente encontra uma pessoa, um aluno assim, muito irredutível em certas posturas, e aí o que nós vamos fazer? Não se pode pôr a perder um talento, uma vida, diante de uma situação como essa. Ou também não se pode reprimir, como às vezes a gente reprime uma pessoa, para que ela vá carregar isso, uma marca psicológica e que vai fazer com que ele possa nunca desenvolver seus reais potenciais. Nós devemos procurar uma solução para essas questões. Então, ele disse, o pai disse ao filho, para esperar um pouco e veio falar comigo, com o mestre Masaharu Taniguchi, em busca de uma orientação. "Que é que devo fazer, professor?" perguntou esse pai ao mestre Masaharu Taniguchi. Minha resposta foi a seguinte: tanto o senhor quanto a sua esposa mantêm a atitude mental de recriminar o filho. Então veja, quantas vezes a gente recrimina as pessoas, a gente recrimina os alunos sem levar em conta que existe todo uma experiência pregressa, situações de família, as situações circunstanciais que aquela criança ou aquele jovem vive, e a gente tem juízo e acaba recriminando, porque nós estamos olhando diretamente a atitude. E o que eu disse, a escola tem a sua razão no caso dessa briga, nós podemos recriminar a atitude, mas não recriminar a pessoa. Recriminar a atitude quer dizer, isso não está bem assim,
Isso não é o melhor, não é o mais proveitoso, inclusive para a pessoa que praticou o ato ou que teve a atitude inadequada. Mas é diferente de nós recriminarmos a pessoa. Mesmo um adulto, às vezes a gente tende a recriminar a pessoa que fez isso, aquilo, mas existem sempre fatores que nós não conhecemos. Qual é o histórico de vida daquela pessoa? Que tipo de pressão ele próprio recebeu? Que tipo de exemplo ele recebeu? Em que meio ele foi criado? Seus pais foram os melhores pais que poderiam ter sido? E aí a gente volta para a geração dos pais. E aí os pais, por que eles agiram dessa forma? Então, tem uma expressão que existe por aí que é: nós somos vítimas de vítimas. Nós vamos perpetuando os erros, mas nós que temos a oportunidade de conhecer esse ensinamento da Seichonoye, temos a oportunidade de romper esse círculo vicioso, olhando primeiro as partes positivas. Os meus pais foram pessoas extraordinárias. Agora, cometeram erros? Provavelmente sim, mas a gente pode olhar e com um outro olhar de compreensão, porque eu também, olha, eu estou dizendo, a gente que conhece a Seichonoye, eu também cometo muitos erros. A gente tem a vantagem de poder, quando vê que a coisa não está bem, então refletir, vai até a literatura e pede desculpas. Uma coisa assim que era meio impensável, as pessoas pensavam de pedir desculpas para o filho. As crianças, os jovens respeitam os adultos que sabem se desculpar. Isso eu digo por experiência própria. Eu lembro que nós temos nosso apartamento, não é uma planta até boa, mas a cozinha é estreita. Então aí eu estava, de vez em quando eu vou para a cozinha, estava ali cozinhando, abri a geladeira, ela obstruiu um pouco a passagem. Aí vem minha filha menor, e em vez de esperar eu pegar as coisas da geladeira, ela começou a empurrar a porta. Empurrar porque ela simplesmente queria passar. Agora já está com 6 anos, mas com 5 anos começou a empurrar a porta. E aí eu peguei, bom, quem pode mais chora menos. Ela já estava, a porta já vinha vindo, eu peguei e empurrei de volta. Não fui violento para ela não cair, mas empurrei de volta. E ela abriu o bocão e foi lá reclamar com a mãe: papai me empurrou. Aí eu pensei, peraí, mas quem que é o adulto nessa situação? Não foi a melhor coisa que podia ter feito ali. Ela está aprendendo. E eu preciso, sim, ensinar o que ela tem que esperar as coisas. Então, esperasse, pedisse licença, espera um pouquinho. Mas eu renunciei a ensinar aquilo naquela hora. Eu posso ensinar num outro momento, porque eu havia equivocado. Se eu que sou adulto, como é que eu pego e vou nessa quem pode mais chorar menos e sair empurrando a criança? Eu fui lá e me desculpei com ela. E aí as coisas ficaram bem. Agora, as pessoas às vezes não têm essa percepção que o adulto pode se equivocar e se desculpar. Então, essas coisas que nos são facultadas hoje, a gente tem a oportunidade de ter exemplos, ouvir pessoas que falam sobre isso e poder reparar eventuais erros e construir novos valores, porque aí sim entra uma coisa, certamente ela assimilou, quando nos equivocamos, nós nos desculpamos. As pessoas cometem erros, o papai comete erros. Papai, não sei se sou a pessoa mais humilde do mundo, mas naquele momento eu tive humildade de pedir desculpas, simplesmente. Então não vou levar em conta que eu sou mais velho, que eu tenho mais experiência, até porque, como mais velho, não deveria, ou também não vou ficar me recriminando por isso, mas quem deveria ter mais senso para não cometer aquele erro seria eu. Mas que eu sou mais velho, que elas dependem de mim, não é nada disso. A gente simplesmente vai e se desculpa. Então eu tive essa humildade, aí a criança aprende a lição de humildade. E a questão de pedir licença, depois já tivemos outras oportunidades e a criança ao longo do tempo vai aprendendo, certamente, não é porque é minha filha, é uma criança adorável e vai aprendendo as coisas ao largo do tempo. Então nós devemos sair dessa posição recriminatória do aluno, ou às vezes colocamos um carimbo: esse aluno é impossível, é difícil, é um aluno muito bagunceiro. Inclusive até um pouco de traquinagem, de acordo do momento certo, é até interessante para a pessoa ter uma capacidade de extroversão, senão não é criança, né? Ou mesmo os adolescentes, né? Então tem que ter algumas posturas, às vezes, de uma fase de rebeldia. O mestre até escreve que ele também passou pela fase de rebeldia. Aqui o professor Taniguchi continua.
perguntou-me, então ele perguntou, o que devo fazer? Perguntou-me. Minha resposta foi a seguinte: tanto o senhor quanto a sua esposa mantêm a atitude mental de recriminar o filho. Ele percebe isso e sente-se sufocado com o ambiente da casa. Daí o desejo de ir embora para algum lugar. É essencial que o senhor e a sua esposa procurem sempre ver as qualidades do filho e elogiá-lo. Então, eu escrevi um artigo, já saiu publicado na revista, falando coisas mais pesadas, mais complicadas, né? A questão das drogas. E eu justamente escrevo lá de maneira taxativa. Num lar feliz é impossível que os filhos se desencaminhem. Então, aqui tem um caso de ficar reprimindo o filho e, às vezes, também tem a questão do atrito entre os pais. As crianças também estão vendo como é que os pais se tratam. Então, tudo isso vai formando a personalidade e a psicologia da criança. Vendo reconhecidas as suas qualidades, aliás, acho que eu pulei um pedacinho. Daí o desejo de ir embora para algum lugar. É essencial que o senhor e a sua esposa procurem sempre ver as qualidades do filho e elogiá-lo. Isso é uma coisa, graças a Deus, a gente consegue fazer bastante em casa. Dentro do ambiente escolar também, é importante esse elogio. E aí, quando a pessoa é elogiada, ela realmente se sente amada. E aí ela sente o impulso de praticar o bem, muito mais do que com a repressão. Eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei ou desenhando ou escrevendo. Sempre gostei muito de desenho e de escrever. Até aqui pela Seitonoye já tem alguns livros publicados, algumas pessoas que estão acompanhando já tiveram a oportunidade de ler meus livros. Essa capacidade, ela se desenvolveu a partir de elogios também. Então, uma professora que eu tinha chamada Elide, eu me lembro que ela, em dado momento, nós tivemos uma prova e tivemos uma redação dentro dessa prova, tinha redação. Eu, como lia muito, então a gente vai tendo ferramentas para escrever. E eu escrevi essa pequena redação e ela se expressou da seguinte forma: eu fiquei muito contente com a sua redação, fiquei muito contente com a sua redação, a única que eu dei nota máxima, muito bem escrita, muito bem estruturada, as ideias muito claras. E eu fiquei feliz da vida. E aí entra no outro ponto. Hoje em dia tem até a questão de recriminar até a caneta vermelha. Não pode corrigir porque vai traumatizar a criança. Tem o professor Pierluigi Piazzi, ele fala num determinado vídeo dele, ele comenta que existe a teoria dos prints cerebrais. Quando a pessoa, na determinada fase, ele aprende uma coisa que ele fica printado no cérebro. Então ele fala que um cientista desenvolveu essa teoria, por exemplo, o pato, quando ele nasce, a primeira coisa grande que se mexe, que ele vê, é a mãe dele. Então, ele fica printado aquela ideia. Aí fizeram a experiência, colocaram uma cadela e um monte de patinho. Quando foram chocando os ovos, sendo chocados, saíram e viram a cadela, e a cadela não tinha mais paz. Onde ela ia, os patinhos iam atrás, porque era a mãe delas. Então, era essa a teoria dos prints cerebrais. E que nós, seres humanos, também tem essa questão dos prints cerebrais. A pessoa vai para a escola, aprende que o Z com A, com muito custo, ela aprende ali que aquela sílaba é ZA, e aí ela não aprende a questão do S intervocálico, e aí ela vai escrever casa, escreve com Z, e aí então o professor brinca assim, alguém vai falar, não, mas não é assim, não pode falar porque vai traumatizar. E aí, a criança com 30 anos de idade, ele vai descobrir que a casa não se escreve com Z, mas escreve com S, ele vai ficar com uma raiva danada, porque não falaram isso para ele antes, e também que ele fica com a mente printada, toda vez que ele for escrever casa, ele vai ter que parar para lembrar, vai ter que ficar com Z ou com S. Então, isso é uma coisa muito questionável, essa questão de a gente não reprimir é diferente, ou a gente trabalhar com elogio, de não orientar, e voltamos na questão da grande tradição, a tradição da gramática. O mestre escreve também, tem um artigo que ele fala que aquele que acha que pode respeitar a gramática não aprende a respeitar as leis, porque ali está refletida a mente das pessoas, dos antigos, que foram estruturando a língua, não de uma forma racional, mas foi
a língua foi sendo encaminhada para essa estrutura dessa língua belíssima, que foi chamada por Olavo Bilac da última flor do lácteo, inculta e bela. Então, ela é belíssima, a língua portuguesa, e a estrutura, as suas nuances, as suas várias derivações, tudo isso é uma língua muito rica. Então, nós devemos aprender a respeitar a língua. E o professor Napoleão Mendes de Barros também dizia: como queremos que respeitem a nossa nacionalidade se somos os primeiros a desrespeitar a nossa língua? Então, nós devemos perceber esse valor da língua e respeitá-la ao máximo e ensinar para as pessoas. E aí, voltando ao caso da professora Elide, porque quando eu peguei a minha prova, eu pensei, bom, como a pessoa, tem aquela, eu não sei nada de equitação, mas já vi na televisão, né? Que quando um cavalo passa, na equitação, passa todos os obstáculos, sem tocar em nenhum obstáculo. Então eles dizem pista limpa para o conjunto de cavalo e cavaleiro tal. E aí eu pensei, bom, ela elogiou minha redação, pista limpa. Quando eu fui olhar, ali estavam vários pontinhos com vermelhinho, erro de ortografia, errinho de pontuação. E aí aconteceu um milagre, porque eu não gostava muito de estudar gramática. E aí eu pensei, puxa, ela me elogiou, mas tem os vermelhinhos aqui. Eu preciso dominar melhor as ferramentas. Eu preciso dominar melhor essa arte. E aí, naturalmente, os revisores dos meus livros me salvam muitas vezes, mas eu consigo hoje transitar bem dentro da língua graças àquela canetinha vermelha da professora. Então ela falou, Eduardo, você cometeu vários erros aqui, olha, está tudo errado, tem um monte de erros, né? Ela enfatizou positivo, puxa, como narrador, você foi muito bem, você estruturou bem as ideias. E aí ela conseguiu extrair um potencial que até hoje me tem permitido viver disso, né? Posso dizer, trabalhar com aquilo que é uma coisa, para mim, apaixonante. Eu gosto muito de literatura de maneira geral, gosto muito de livros e hoje eu trabalho com isso. Como diria o Milor Fernandes, o que é que eu posso fazer se meu trabalho é meu lazer? Né? Então, eu me divirto trabalhando, graças a Deus, como todo mundo tem direito de fazer também, é só encontrar alegria no seu trabalho. Então, aqui, seguindo com o caso do jovem, é errado trachar de briguento e bagunceiro um jovem tão corajoso, porque ele chegou a desafiar 5 pessoas. Pense bem, seu filho é um garoto muito valente e brioso, pois, segundo o senhor mesmo contou, desafiou para uma luta 5 estudantes maiores que eles, os quais vinham provocando-o há algum tempo. O pai, chegando em casa, disse ao filho: fui falar com o professor Taniguchi da Seitonoye a respeito de você. E sabe o que ele disse? Ele o elogiou bastante, dizendo que você é um jovem corajoso e decidido, com potencial para vencer na vida. Então, isso que ele falou. Disse que achava que uma pena você continuar faltando às aulas, pois tem capacidade para vir a ser alguém importante desde que estude. Então, veja, não ele elogia, mas não fala assim, continue assim. Aí a sabedoria. É uma pena você faltar, porque você precisa disso. Você precisa desse amparo do ambiente acadêmico, você precisa dos mestres, você precisa do referencial. E aí voltamos, por isso que eu comecei falando de tradição, falando de língua. Então não é um novo pelo novo, porque aí esse jovem fica apto a criar os novos valores. É uma pena continuar faltando. Então, se nós vamos elogiar, mas não elogiar assim, aquilo que não está bem, mas vamos procurar pontos a serem elogiados. E aí essa criança, esse educando, receberá isso e terá condição de manifestar os seus potenciais a partir de um reposicionamento de atitude. O filho, sem esconder o contentamento, disse: pensando bem, talvez seja melhor eu ficar aqui. Veja, um garoto irredutível que não mudava de opinião, era teimoso, mas ele simplesmente disse: pensando bem, acho melhor eu ficar aqui. Então houve essa atitude. Por quê? Porque ele se sentiu acolhido. E não acolhido pelo mestre Masaharu Taniguchi. Mestre Masaharu Taniguchi que falou para ele. Mas até ali eram desconhecidos. Os pais falavam: olha, tem um professor Taniguchi lá, o mestre Masaharu Taniguchi.
mas pelo pai. Porque ali ele se sentiu acolhido. O pai trouxe aquilo como verdade. Olha, o professor, uma pessoa a quem eu, o pai, respeito, disse isto sobre você. Então é o mesmo que dizer, olha, eu concordo com este professor. Você é um jovem brioso, você é um jovem valente, você é um jovem capaz e é uma pena um talento desse não se desenvolver. Então aí que foi o grande salto. Porque os jovens, as crianças, sobretudo, respeitam sobremaneira os seus pais e os seus professores. Eu me lembro, hoje em dia, não sei se ainda se fala isso, mas eu me lembro que quando eu fui para a escola, primeiro dia, minha mãe era uma pessoa assim, muito simples, né, mas muito sábia, e ela disse, olha, você respeite a sua professora, obedeça a professora como você obedece mamãe, porque a professora é a segunda mãe, isso que ela disse. Não sei se ainda as pessoas se expressam assim, mas é natural que nós expressemos o nosso, aliás, que nós respeitemos os nossos professores e os nossos pais. A gente tem visto, assim, durante esse período que a gente está tendo essas aulas online, a gente acompanha um pouquinho, às vezes eu estou em home office e a gente acompanha um pouquinho as aulas, sobretudo da minha filha mais velha, e aí tem o microfone, a professora maravilhosa, até um dia teve um intervalo, eu não me contive, já tinha falado com a minha mulher, né? Então corremos nós dois lá para agradecer e elogiar a professora, porque o adulto também gosta de ser elogiado, é importante, né? E aí ela até chorou, mas uma pessoa maravilhosa, a professora Elaine, se estiver nos vendo, nosso abraço, nossa gratidão. Nós corremos lá para elogiar, mas aí nós víamos como, e esse elogio até porque ela acolhe muitas crianças, como a minha filha e as outras crianças também ficavam felizes quando eram acolhidas, e essa professora sabe valorizar cada um. O amor que ela tem por essa professora, o amor que ela manifestava pela professora do ano passado, a menor também o amor que tem com as suas professoras. Então é importante que nós, nos valendo disso, retribuamos a esse amor, não apenas assim, dentro do coração, vamos dizer assim, mas isso é importante expressar em palavras. E a melhor forma de expressar isso é através do elogio. Sabe, pai, gostei desse professor da Seitonoye, disse o garoto, e quero conhecê-lo pessoalmente. O senhor me leva para falar com ele? Então, aí até a dica, muitas pessoas vivem querendo levar os filhos para a Seitonoye. No momento que tiver uma oportunidade como essa, né? Então, naturalmente, ele quis ir, porque aí sentiu acolhido primeiro pelo pai. Se você quer levar alguém, quem quer levar marido, né? As mulheres são maravilhosas, elas normalmente chegam primeiro a Seitonoye. Mas depois querem levar o marido e ficam, você que precisa ir lá. E quando você estiver pensando, meu marido que precisa estar aqui para ouvir isso, aí é difícil que ele venha. Quando você pensa, não, eu estou aqui, eu preciso, Deus me mandou primeiro para eu melhorar, para eu manifestar minha real capacidade feminina, e aí ele vai ter curiosidade de vir também. Eu posso falar isso, minha mãe, eu disse, é uma pessoa maravilhosa, né? Mas ela mesma, porque como ela mesma falava isso, então eu posso contar, ela nas palestras dela falava sobre isso, né? Que quando ela entrou para a Seitonoye, eu lembro meu pai, e ela ficava, Joaquim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, olha, a sua atitude mental está errada, olha, você precisa ir lá para aprender. E aí meu pai falava, mas você vai lá e eu vou estar pior, isso que ele dizia. Então ela depois compreendeu que a gente tem que mudar a gente, não dá para mudar outra pessoa, né? A gente muda para melhor, aí ao largo do tempo, depois logo o papai se foi, meu pai, assim, como diz o Rolando Boldrin, foi embora antes do combinado, né? Ele não foi uma pessoa muito longeva, então pouco tempo depois ele se foi. Agora todos nós, eu sou filho caçula, todos nós já ultrapassamos a marca do papai. Eu espero ficar aqui pelo menos, Deus é quem sabe, né? Mas meus planos ficar mais uns 30 anos por aqui, quem sabe? Então, vamos que vamos, pelo menos 30, 40, vamos tocando a vida, né? Mas a gente deve então ter essa atitude de aplicar Seitonoye para a gente, através do nosso exemplo, as pessoas nos seguem. E esse aluno disse que queria conhecer o mestre. Assim, ele veio visitar-me em companhia do pai. Então o garoto foi lá visitar. Conversamos bastante e desse dia em diante ele passou a ser um jovem calmo e aplicado nos estudos e nunca mais falou em fugir de casa.
soube que atualmente está frequentando um curso de nível superior e vai muito bem nos estudos. Então veja, um talento que poderia se perder acabou manifestando-se desta forma maravilhosa. E tem o caso de um aluno, isso está no livro Filosofia da Verdade que Gera Milagres, professor Honjo. Esse professor Honjo, ele foi transferido para uma escola. O sistema educacional do Japão, na época, era obrigado todas as crianças a fazerem 6 anos. Então, tinha que completar aquele curso, não sei se chamava primário, mas aquele curso inicial. 6 anos, todas as crianças tinham que concluir aquele curso. E ele chegou justamente para pegar uma turma que veio desde a primeira até a 5ª série com o mesmo professor, porém, na 6ª série, não sei por que arranjo que eles fizeram lá, que foi passado para esse professor Honjo. O professor Honjo, fervoroso adepto da Seiichi no Ie, e disseram esse aluno, professor que veio acompanhando a turma, disse ao professor Honjo, cuidado com o aluno A, a letra A, né? Quando dá o nome. Cuidado com o aluno A, é um débil mental, não aprende nada. Veio sendo empurrado de uma série para outra porque o governo exige que ele conclua os 6 anos, senão vai ficar aqui para sempre. Muito cuidado com ele, além de tudo é desleixado e fala muito mal do aluno. Esse professor, naturalmente, existem pessoas que realmente têm alguma deficiência mental em função até do seu karma, isso são espíritos muito elevados que necessitam dessa experiência, mas não era o caso. Então, ele via que o aluno tinha alguma dificuldade ali, mas não era o caso a pessoa ter um aparelho, vamos dizer assim, deficiente. E aí ele pensou, eu não posso concordar que um filho de Deus possa receber um carimbo de uma pessoa inepta. E ele começou a procurar um ponto para elogiar, mas não encontrava nada que pudesse ser digno de elogio no aluno. Então, vem limpinho? Não, vem esculachado. Caderno cheio de orelhas. O que é que eu vou elogiar nesse garoto? E um belo dia, ele deu uma prova. Antigamente eu não peguei nessa época, meus irmãos contavam, né, que tinha a bendita da sabatina, né, aquela provinha de sábado. Não sei se era uma sabatina, mas deu uma provinha lá. E esse aluno, ele escreveu lá um monte de erros, só que tinha a palavra dia, a data. Então tem que, na época, então, ainda era o imperador Showa, né? Então tinha que pôr Showa, que era a era do imperador no Japão. Aí dá tanto de tanto, colocar a data, né? O ano do imperador, que no Japão usa eles usam também, até por questão de comércio internacional, tudo isso usam o calendário gregoriano, mas prevalece o calendário local do Japão, que é pela era do imperador. Então esse garoto fez o cabeçalho e ali ele colocou a data, e nessa data a palavra dia é a única palavra que estava correta. Então, a escrita japonesa ela é muito complexa, na verdade de origem chinesa, aqueles caracteres, então tem tracinho para lá, para cá. A palavra dia estava perfeitamente correta. E esse professor, então, encheu de círculos vermelhos em volta desta palavra, para destacar que ele estava certo. E aí, até forçar um pouquinho, ser um pouquinho da verdade, porque não era um kanji que chama esse caractere. Não era um kanji dos mais complexos. Mas esse professor se aproximou dele e falou, você foi bem. Porque, veja, esse kanji que é difícil, eu fiz até 5 círculos vermelhos em torno dele, porque ele está totalmente certo. Aí tinha outro que não tinha 5 círculos, tinha 4. Falou, olha, aqui faltou só uma perninha. Esse aqui tem 2 círculos, só faltaram 3 perninhas, mas está quase. Mas aí a sabedoria do professor, continue assim, mas ele estava indo muito mal. Ele disse, olha, eu percebo que você não se concentra, você não presta atenção na aula, você não traz as tarefas que eu passo, e ainda assim você conseguiu acertar esse kanji aqui que é difícil. Tenho certeza que se você estudar, certamente você vai se sair muito bem. E esse aluno, então, que provavelmente nunca havia sido elogiado, se sentiu amado. E aí começou a amar. Amou aquele professor. Porque quando a gente se sente amado, a nossa tendência é amar a pessoa. Ele começou a amar profundamente aquele professor.
E aí começou a se esforçar. O professor não falou para arrumar o caderno, mas o caderno começou a... desfez as orelhas do caderno, o caderno veio mais arrumadinho, começou a parecer mais limpinho, com o sapatinho escovado. E começou a ter boas notas. E aí a família, ele foi visitar a família se empolgou e veio conversar com ele. Será que depois que ele terminar, que ele consegue ingressar pelo menos numa escola de comércio? É a pergunta que fizeram para ele. O professor falou, olha, ele tem capacidade para isso, mas não com as atuais notas, porque eles, na época, não sei se ainda hoje, levam em consideração todo o currículo do aluno e as notas não seriam suficientes. Mas eles conversaram com o diretor, que autorizou que ele refizesse as provas. Esse aluno, estudando com afinco, conseguiu recuperar todas as notas desde a primeira série e conseguiu efetivamente entrar numa escola de comércio, a partir simplesmente de um elogio, de um caractere que estava totalmente certo. Então, nós vemos o potencial do elogio e como ele permite extrair o potencial das pessoas. E nós começamos aqui no capítulo 3, entramos no capítulo 4, a educação da vida para libertar o indivíduo e estimular sua capacidade. Quando a Seiichi Noye, numa interpretação clara e sucinta da frase a matéria é vã, constante nas escrituras budistas, afirma que a matéria não existe, logo o corpo carnal também não existe, muitas pessoas, numa reação mista de espanto e incredulidade, contestam. Como podem afirmar que o corpo carnal não existe se podemos vê-lo e apalpá-lo? Essa afirmação é totalmente absurda. Contudo, o fato é que a afirmação da inexistência do corpo carnal vem salvando os que nela creem, curando-os da doença, eliminando-lhes as angústias e livrando-os das dificuldades. Através dessa conscientização é que nós devemos entender o que a razão da essência da educação. Porque a matéria, como disse o apóstolo Paulo, a matéria para nada se aproveita. A matéria não tem existência verdadeira, é o que a Seiichi Noye diz, ela não existe. Então nós estamos visualizando o ser espiritual. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer, um grande educador, é visualizar o ser espiritual em si próprio. Hoje nós dizemos, existe muito essa coisa, o Estado é laico, a escola é laica, sobretudo as escolas públicas, elas são laicas. A laicidade não necessariamente não quer dizer materialista, e ela não quer dizer anticlerical ou anti-espiritualista. Mas nós não precisamos proferir palavras ou conceitos de acordo com a linguagem de determinada religião, mas passar esta ideia de que o ser humano é um ser espiritual. Isso eu acho que a gente pode falar em qualquer âmbito, mas falar que existem potenciais desconhecidos, se vamos, por exemplo, partir para o campo da filosofia. Então, dizer que a mente é muito mais ampla do que o corpo, isso é um salto, quer dizer, se ela é muito mais ampla que o corpo, ela não se restringe ao corpo, é dizer que o homem não é corpo. Então, dizer que a mente é muito mais ampla, entender isso e transmitir isso para o ser humano. Nós vemos hoje, por que existem tantos casos de... Isso é uma coisa complexa, tem problema no lar, tem problema com os pais, mas uma das causas que existem tantos casos de autolesão nas escolas, isso virou uma epidemia, é um caso de saúde pública, porque as crianças, os jovens... acham que esse corpo carnal é o seu eu real. E aí nós temos uma tendência de querer nos libertar da prisão do corpo carnal, como o mestre diz. O desejo de libertar-se da prisão do corpo carnal. Dentre tudo aquilo que restringe o ser humano, o que mais tolhe sua liberdade é o próprio corpo carnal. Consta-se que São Francisco de Assis, no intuito de afirmar seu desapego à matéria, despojou-se de todos os seus bens, até mesmo das roupas do corpo, e saiu de casa completamente nu. Ele pensou ter assim abandonado todos os apegos, mas estava enganado, pois o corpo carnal em si mantinha-o aprisionado, tolhendo-lhe a liberdade da alma. Com desejos carnais, arrastando-o para o mundo das paixões humanas. Devido a isso, ele passou a vida inteira castigando o seu corpo como penitências no propósito de alcançar o triunfo da alma. Então a gente vê essas questões patológicas dessas crianças, vamos para a área da psicopatologia, mas o próprio santo aqui também castigava o corpo. E a Seiichi Noye também, que nós fazemos reconhecendo que esse corpo é uma prisão,
nós eliminamos o corpo carnal. Como? Através da força da palavra. Esse corpo não tem existência verdadeira. Essa compreensão que toda pessoa que se propõe a ser um educador deve ter. Nós não somos restritos a esse corpo, porque aí nós estamos prontos a ver o ser espiritual no outro. E nós podemos, se estamos num ambiente que não nos é dado a expressão religiosa, nem é conveniente de fato isso, mas nós podemos dizer que o corpo carnal é uma expressão da energia da mente. Isso é científico. A física quântica já mostrou isso de maneira incontestável. Então, transmitir isso para os alunos, para que eles então possam vislumbrar a sua extraordinária capacidade, vislumbrar que existe todo um potencial que transcende a matéria. E aí, intuitivamente, porque intuitivamente nós reconhecemos Deus, todas as pessoas e todos os seres, mesmo que sejam ateus, intuitivamente reconhecem Deus. Então, se sentirão, uma vez rompido esse corpo pela força da palavra, se sentirão unidos a essa transcendentalidade. Por isso, a questão do elogio é reconhecer que existe esse potencial inato e que este potencial inato, ele está se manifestando. Quando elogiamos, olha, você manifestou uma pequena parcela. E aí, naturalmente, a pessoa terá esse impulso de buscar o infinito. Da mesma forma como eu disse que eu recebi um elogio, e aí eu, vendo a prova, havia os sinais, as orientações da professora, porque então, se eu grafei uma palavra que era com Z e foi com S, e ela grafou de maneira clara, então ela estava dizendo, você manifestou uma parte da sua capacidade, existe muito mais, existe muito mais. E a partir daí, a gente vai trabalhando para extrair esses potenciais em todas as áreas. Em todas as áreas. A gente, às vezes, elogia uma coisa num determinado ponto e aí a pessoa começa... Como o garoto foi elogiado num candi e começou a se apresentar limpo na escola. A gente elogia um ponto e as pessoas pensam, puxa, então eu sou uma pessoa boa, eu sou bom. E aí, naturalmente, as potencialidades se manifestam. Me recordo uma vez, essa moça perdi contato, mas certamente já está adulta, uma mãe, ainda existia, posso até falar o nome, ainda fica como publicidade, né? Ainda existia o Play Center aqui em São Paulo, e aí a mãe, é nessas horas que a gente entrega a idade, né? Mas aí a mãe veio pedir orientação, é frequentadora da Seita Noye, e ela disse que a filha se recusava a ir para a escola, e ela ficava, vai para a escola, e aquela briga, a filha não queria ir, e eu disse, aconteceu alguma coisa, se a menina até outro dia ia, agora não vai mais. Aí não sei, até falei para a mãe dar uma investigada, ver o que está acontecendo, mas eu não sei o que aconteceu depois disso. Mas e aí a mãe falou, eu fiquei tão nervosa porque a escola vai fazer um passeio para o Play Center, aí tinha o passaporte da alegria, que dava direito, acho que todos os brinquedos, e aí eu até peguei, tomei o passaporte da alegria dela e falei assim, você quer ir no Play Center? Você não vai. Você não vai porque você não quer estudar, também não vai no passeio. Ela falou dessa forma. E aí, pedi orientação, falei, quando eu passei? Falei, quinta-feira da semana que vem. Falei, ótimo, então não dá tempo. Então, faça o seguinte, volta em casa, conversa com essa filha, fala, filha, desculpe, a mamãe ficou muito nervosa porque a mamãe te ama muito e quer que você desenvolva ser uma criança tão maravilhosa para você aprender cada vez mais coisas. Então, eu fiquei nervosa porque você não queria ir para a escola. Mas olha, aqui está o seu passaporte da alegria, porque eu quero que você se divirta. Eu quero que você vá, não por nada, eu quero porque eu te amo. Está aqui o passaporte da alegria. Simplesmente isso. Não falou nada, falou, eu estava nervosa porque eu queria que você fosse para a escola, mas não falou para que ela fosse. Mas devolveu, falou, mamãe te ama, está tudo bem, aqui está o seu passaporte da alegria. Passa uma semana, aí essa mãe veio contar que chegou no dia seguinte, a menina estava brincando, de repente ela, já está na hora de tomar banho para ir para a escola, e saiu correndo, tomou banho, trocou de roupa, a mãe não falou absolutamente nada, antes do horário já estava ali prontinha para ir para a escola no período vespertino. No momento que ela deixou de pressionar, a criança naturalmente voltou ao natural. Aí volto a dizer, às vezes acontece isso, tem algum problema,
às vezes a pessoa teve algum atrito com a própria professora, tem algum problema de bullying, isso é bom investigar, mas a coação não vai acontecer, não vai resolver coisa alguma. Inclusive, se há esse desencadeante, simplesmente mandar a criança lançá-la novamente à jaula dos leões, não é propriamente o caminho a ser seguido. Mas esse sentido de elogiar, de deixar livre, essa liberdade é uma coisa fundamental. Porque a criança gosta de estudar. Toda criança é um cientista. A gente vê que a criança começa a andar, aí vai, pega uma coisa e joga no chão, porque ela quer ver o que acontece com aquilo. Então, primeiro ela está se divertindo. É natural da vida, mas ela quer ver, puxa, isso faz um barulho, espatifou, por que espatifou? Às vezes pega um brinquedo e começa a desmontar e a gente pensa, puxa, é uma criança destrutiva, está destruindo o brinquedo que ela mesma tanto gosta. Mas a questão aí é que a criança quer ver como é que aquilo funciona. Por que aquilo faz aquele barulho, por que faz aquele movimento? Então, a criança tem esse espírito de cientista. O que é isso senão a busca do conhecimento? Naturalmente, as crianças gostam de aprender. Quando uma criança é alfabetizada, descortina um mundo extraordinário diante dela. Aí a pessoa fica que nem o José Midlin, que era o maior bibliófilo que o Brasil já teve. Ele até doou não sei quantos 1000 livros quando ele faleceu. Ainda uma parte ficou com a família para a Universidade de São Paulo. E ele dizia assim que ele gostaria de viver 300 anos para poder ler todos os livros interessantes que ele tinha listado lá. Mas ele diz, mas ainda assim a angústia persistiria, porque nesse período sairiam tantos outros livros interessantes que ele não daria conta de ler. E a gente entra nessa, entre aspas, angústia, né, de saber que existe um mundo novo. Então é natural que a criança, o ser humano, goste de aprender, mas no momento, se a gente não faz o elogio no momento certo, a gente não extrai esse potencial, não adianta tentar ficar forçando. Eu lembro até, eu tenho que confessar, sempre gostei muito de ler, mas eu tinha dificuldade de ler os livros recomendados na escola. Era interessante, né? Então o professor vinha, olha, leia esse livro aqui, nem todos eu lia, mas nem todos lia com aquela gana com que lia os demais. Talvez porque, por algum motivo em minha mente, não lembro de ter sido pressionado assim pelo professor, mas pelo menos nesse quesito. Mas talvez ficasse alguma ideia de que era uma coisa, uma coerção. Então, assim, com base nesse reconhecimento que nós somos filhos de Deus, temos potenciais extraordinários no nosso interior, nós vamos estudando, encerrando esse nosso estudo, que é extremamente vasto, a Seitonoye é extremamente vasta, então demos uma rápida pincelada e gostaria de convidá-los para nós fazermos aqui uma oração para receber a orientação divina, que isso é uma coisa muito importante para que o educador possa receber as inspirações de Deus e possa encaminhar corretamente os seus esforços. Então eu convido para cerrarem os olhos e vamos fazer essa mentalização. Nesse momento, torno-me um com o Espírito Universal Onisciente. Em quietude profunda, ponho-me em contato com o Ser Onisciente. Nele está a fonte de minhas ideias. O Espírito Universal que vive em mim sabe qual é o melhor procedimento para a minha atual circunstância. Mesmo que meu consciente não saiba como proceder, o Espírito Universal que habita o meu ser sabe-o perfeitamente. Por isso dirijo-me ao Filho de Deus, que é a minha essência, e lhe digo, escolha o melhor meio para este empreendimento, realize-o como ideia e depois no mundo concreto. Partindo do invisível mundo da existência verdadeira, passo pelo mundo da mente e finalmente chego ao mundo concreto. Oro confiante na orientação do Espírito que existe em mim. Deus, fazei com que todos os fatos em que estou envolvido transcorram sem empecilhos. Fazei com que todos os meus empreendimentos contribuam para a prosperidade e bem-estar da pátria. Fazei com que hoje, como sempre, eu possa agir com sabedoria e perspicácia. Sei que todas as ideias que me ocorrem para solucionar os problemas em questão serão adequadas. Sou capaz de tomar medidas adequadas nos momentos adequados. Estou sempre sob a orientação divina, mesmo quando não a conscientizo, pois meu destino está entregue nas mãos de Deus. Confio totalmente em Deus e Ele concretiza meus desejos.
Meus projetos terão êxito infalivelmente. Meus empreendimentos serão bem-sucedidos infalivelmente. O sucesso dos meus negócios já está realizado no mundo da mente. Agradeço a Deus por mais esta bênção. Muito obrigado e minhas reverências a todos. Muito obrigado, muito obrigado. A todos, muito obrigado. É com muita alegria que trago a cada um de vocês esse livro que acabou de ser lançado, Santuário Roso, Templo da Cura Divina, do preletor Eduardo Nunes da Silva. Aprendemos através dos ensinamentos da Seichonoye que os nossos antepassados são as raízes da nossa vida. É através deles que sustentamos toda a árvore da nossa vida, de todos os descendentes. Os nossos pais representam o tronco. Este livro, além de trazer a doutrina da Seichonoye, que nos foi legada pelo mestre Masaharu Taniguchi, demonstrando como devemos expressar a nossa gratidão, em especial, ele tem um contexto mais voltado para explicar sobre o Santuário Roso do Brasil, mas ao mesmo tempo fala também do Santuário Roso do Japão. No dia 6 de setembro de 2020, deste ano, nós realizaremos a festividade do Santuário Roso do Brasil. Eu peço a cada um dos senhores que, além de estudar os assuntos relacionados com a doutrina da Seichonoye, no que tange aos nossos antepassados, em especial através da leitura desse livro que acabou de ser lançado, pedimos a colaboração no sentido de cada um dos senhores enviarem os registros espirituais para a festividade do Santuário Roso do Brasil, que é a grande festa espiritual. É o maior evento espiritual realizado pela Seichonoye do Brasil. Contamos com cada um dos senhores. Muito obrigado. Mesmo quando estamos sós, especialmente quando vivenciamos momentos difíceis e desafiadores, existe um modo mais leve, mais sábio e mais construtivo de conduzir a mente, o coração e as nossas atitudes. Basta consultarmos a vontade de Deus que se aloja em nosso coração. Dicas para captar as mensagens de Deus. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado.